Diferente do que acontecia há muito tempo, o Flamengo agora vive boa fase. Sob o comando de Sampaoli, o rubro-negro tem evoluído tanto em resultados como também em desempenho. O seu antecessor, Vitor Pereira, foi muito criticado pela torcida e também teve resultados catastróficos no seu início pelo Flamengo. Aqui no canal, nós falamos bastante sobre o quanto aquilo era responsabilidade dele, o quanto aquilo não era responsabilidade dele, mas ele era um pouco vítima do processo. O Flamengo costuma ter treinadores no segundo semestre ou os segundos treinadores do ano bem melhor ali sucedidos do que o primeiro semestre. E isso talvez não seja à toa. Fato é que houve um upgrade notório, uma melhora notória. E nós vamos abordar ela em dados aqui nesse vídeo. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. E eu vou começar pedindo um favor para vocês. Eu queria pedir que se inscrevessem no canal e deixassem o like no vídeo. A inscrição nesse canal, ela representa aí, para mim, muito, porque eu quero chegar até o fim do ano aos 50 mil inscritos. Eu só consigo fazer isso com a tua ajuda, com o teu apoio, se inscrevendo e dando chance para a gente te apresentar novos conteúdos. Aqui no canal, os conteúdos são sempre inéditos e eu busco trazer aquilo que talvez não esteja claramente na sua vista. Então, eu te peço essa confiança de se inscrever aqui no canal e dar essa força para a gente. Você deixa o seu like aí, caso já for inscrito, e não se esquece de ativar o sino de notificação. Esse canal está abaixo da média no aspecto sino de notificação, porque acho que conteúdo diário, as pessoas estão acostumadas e não ativam o sino. Então ativa aí o sino, porque esse indicador também é importante aí com os algoritmos, né? Nessa nova era do mundo aí artificial que precisa desse tipo de estímulo para soltar conteúdos e avalia a qualidade deles através disso. Bom, se você achar bom, ativa o sino aí também, por favor. Vamos falar sobre a melhora do Flamengo com o Sampaoli através dos dados. E a gente tem bastante coisa interessante para dizer. Bom, para compilação desses dados, eu trouxe os números do aplicativo, na verdade, do programa de scout profissional que os clubes utilizam, que é o iScout. E eu interpretei esses dados da seguinte maneira. Removi dos dados do Vitor Pereira os jogos contra times pequenos ou menores no Campeonato Carioca. Deixei apenas os clássicos do Campeonato Carioca, os jogos do Mundial, jogo da Supercopa e ali os principais jogos que ele teve. Para um time de primeiro semestre, ele teve bastante jogo pesado até. No caso do Sampaoli, eu desprezei o jogo contra o Maringá, de 8-2, seguindo o mesmo critério. O desequilíbrio que geraria claramente distorções ao dado. Foi 8-2 o jogo. Claramente, o dado traria distorções. Bom, deixei aí para você o quadrinho com os indicadores de cada técnico. E eu vou narrar para você interpretando cada um. Então, jogos, né? 15 jogos analisados do Sampaoli, 14 do Vitor Pereira, basicamente a mesma amostragem. O time do Sampaoli claramente é um time que valoriza mais a posse de bola, né? 58,5% contra menos de 52% do Vitor Pereira. Essa diferença é bastante grande, né? É um time que é menos direto. Mas, apesar disso, de ser menos direto, é um time que faz mais gols. 1,7 contra 1,6. E é um time que faz mais gols porque produz mais. Tanto que a gente vê que os gols esperados, o XG, é 1,83 contra 1,53. Então o time do Vitor Pereira tinha uma eficácia, uma contundência maior e criava menos. O time do Sampaoli cria mais do que realiza. Então ele ainda tem uma margem de melhora significativa nesse aspecto e tem melhorado nos últimos jogos essa contundência, né? Isso está muito claro. O time do Vitor Pereira finalizava mais que o time do Sampaoli. E essa é uma crítica que eu tenho feito ao time do Sampaoli,
mas eu preciso também adaptar um pouco essa crítica à realidade do seu estilo de jogo. O Sampaoli procura ter dinâmicas ofensivas mais elaboradas na fase final do campo, ali próximo da área do adversário. Então é comum um jogador chegar na linha de fundo e não realizar um cruzamento, por exemplo. Um jogador chegar na frente da área e não realizar o chute. Por quê? Eles utilizam passes para trás e para frente de uma forma a movimentar a última linha do adversário para tentar gerar um cruzamento do lado oposto, para gerar um homem livre. E o Flamengo tem buscado essa paciência ali em último terço, que eventualmente tem irritado a torcida nos jogos, mas não tem como dizer que não está sendo eficiente. Nos últimos jogos, o Flamengo fez muitos gols, e isso não é à toa. Número de passes, o time do Sampaoli não só troca mais passes, muito mais passes, como ele acerta mais passes. Lá no último índice tem o PPP, que são de posse de bola. Você pode ver que até por minuto o time do Sampaoli troca mais passes. Ou seja, a reclamação que existe sobre o time trocar passes muito lentamente, eu até concordo, até muito por conta do gramado do Maracanã, a gente tem falado bastante sobre isso. Mas essa troca de passes lenta, ela é muito mais rápida do que o que tinha com o Vitor Pereira. Então talvez não seja tão lenta assim, ela seja paciente e sejam mais passes e por isso gere essa ideia, essa percepção de lentidão. O time do Vitor Pereira, ele é um time que jogava mais nos contra-ataques, né? Então 2.4 contra-ataques por jogo contra 1.6 do Sampaoli. Como eu, Vitor, isso é uma coisa extremamente pessoal. Como eu, Vitor, prefiro um jogo de controle do que um jogo de transições, eu coloquei que isso é uma melhora para o time do Sampaoli, mas você pode deixar a teu cargo aí. As bolas paradas com finalização do Vitor Pereira eram mais, quase 5, enquanto o Sampaoli tem quase 4. E o time do Vitor Pereira fazia mais cruzamentos. Esse número aí do Sampaoli, com 13,33 cruzamentos por jogo, ele vem reduzindo jogo a jogo, conforme o time tem treinado, tem organizado suas dinâmicas, e claramente tem evitado esse tipo de jogada feito já ali quando for para fazer a finalização de uma forma bem assertiva. E então isso tende a baixar ainda mais no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um dos times que menos cruza. Esse número tá tão alto assim porque é justamente o jogo contra o Fluminense com um jogador a mais que aconteceu bastante cruzamento de fato. Os escanteios a favor, né? O time do Vitor Pereira tinha mais escanteio. Toques na área, né? Olha aí a diferença grande. O Sampaoli quase 20 vezes o time toca na área dentro de um jogo, com o Vitor Pereira 16 vezes. Passes verticais. Apesar do estilo de jogo do Vitor Pereira priorizar passes verticais a passes laterais e o do Sampaoli priorizar passes laterais a passes verticais, o time do Sampaoli ainda passa mais vezes verticalmente do que o do Vitor Pereira. Por quê? Porque passa mais a bola, troca mais passes. Se você for comparar o número de passes verticais do time do Vitor Pereira ao número de passes totais, você vai ver que representa um percentual muito maior do que no time do Sampaoli. Então, talvez essa falta de paciência, essa verticalização do jogo tenha prejudicado números defensivos do time. E a gente vai passar para eles já já. Logo em seguida tem o PPDA. O que é o PPDA? É a pressão alta que o time faz, porque isso conta o quê? A quantidade de passes do time adversário durante a sua saída de bola. Então, durante os 60% mais recuados do campo, quando o time adversário começa a construir seu jogo, esse dado conta quantas vezes ele consegue trocar passes. Quanto menor, melhor. Apesar da marcação alta do time do Vitor Pereira não ter conseguido encaixar em todos os jogos, ele realmente tinha essa marca e o PPDA dele é até melhor do que o do Sampaoli. A intensidade, que é o número de desarmes, duelos e alívios por minutos de posse de bola do adversário, do Sampaoli é maior do que do Vitor Pereira, mas muito equilibrado. Então o time do Vitor Pereira é de fato muito intenso e fazia realmente uma marcação alta vigorosa.
muitas vezes ela não encaixava, mas fazia uma marcação alta vigorosa. Em gols sofridos, uma grande diferença, né? O time do Sampaoli sofre 0,9 gols por jogo, o time do Vitor Pereira acima de 1,6. É quase ali, tá chegando perto do dobro, né? E um time defensivamente muito frágil acaba concedendo demais. Em finalizações sofridas contra, apesar do time do Sampaoli ter sofrido muitas finalizações nos últimos 2 jogos, quando já tinha resolvido os jogos, ele Vitor Pereira 13, então tá melhor do que o do Vitor Pereira. E o Vitor Pereira não tinha esse asterisco ao seu favor, né? De conseguir condicionar os jogos antes. Então, pessoal, é uma grande diferença, né? O Flamengo evolui a olhos vistos, a esmagadora maioria dos indicadores demonstrando ali uma vantagem desse novo Flamengo que está sendo construído dia após dia com o Sampaoli, que é um cara extremamente trabalhador. Vitor Pereira não é mau técnico, o negócio não deu certo porque a estrutura do Flamengo é extremamente viciada, é um time que no primeiro semestre quase nunca dá certo, e isso não é à toa, né? Isso é muito porque há a possibilidade de dar errado, há a possibilidade de troca sempre à vista, e então o Sampaoli está sendo beneficiado por ser esse cara do segundo semestre. Eu até acho ele mais técnico do que o Vitor Pereira, ele é mesmo, é um ótimo técnico, e a gente vai agora acompanhar a continuidade do trabalho. A margem de melhora é enorme, apesar da clara evolução, a margem de melhora é enorme, e eu não tenho dúvida que o torcedor do Flamengo vai ser feliz ainda esse ano, apesar do início conturbado. Tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, que eu vou nessa.